Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Existe algo a mais do que Deus tem para nos dar. E não é qualquer vida. Não é apenas respirar, não é apenas a capacidade de acordar, colocar uma roupa, trabalhar e sentir assim, ó, estou vivo, não morri, que bom. Mas é vida plena. E hoje a gente vai estar falando do poder do perdão, porque o perdão na nossa vida, ele traz poder, ele em si é algo de poder e ele é o caminho que Deus nos deixou também para que possamos desfrutar de uma vida plena. Agora eu quero que você raciocine assim, tudo que Deus tem para fazer plenitude em nossa vida, tudo que vocês estão ouvindo toda semana aqui, todos os passos, são passos para a vida plena. Então, sempre que há um passo para a vida plena, direcionado por Deus, vai haver o quê? Uma força contrária para desfazer na nossa mente a fé de que é possível, através daquela verdade de Deus, provarmos e vivermos uma vida plena. Então, não seja pego de surpresa em relação ao perdão, não é diferente. Nós vamos estar vendo dois textos diferentes da Bíblia. Um, em que a falta de perdão representa condenação, diga condenação. E o outro, em que o perdão demonstra exatamente a plenitude, demonstra a vida plena. Você pode, por favor, colocar o primeiro slide? Esse texto... ele é um texto que eu acho que todo mundo conhece. E as pessoas estão sempre perguntando, não é? Mas eu vou perdoar, o que eu vou perdoar? Alguém já pensou? Será que, o que eu posso e o que eu devo perdoar? Aí você vai responder essa pergunta, fazendo a pergunta voltar para você mesmo. De qual pecado você quer ser perdoado durante a sua vida? Qual? Todos. Então, o que você deve perdoar? Tudo. E nesse texto, não é? Os homens, os discípulos não eram diferentes da gente. Então, eles estavam ali. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Ó Deus, quantas vezes eu tenho que perdoar esse pai, essa mãe, esse marido, esse amigo, esse filho? Quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Tem gente que ainda não entende, vai fazer a conta para ver quanto dá. Infinitamente. Aí o texto continua. E aí eu quero que você lembre o poder do perdão. Se há poder no perdão, há derrota e há fraqueza na falta do perdão. Porque é assim, não é? Para tudo que Deus tem uma bênção, quando a gente não vai por ali, a gente sai da bênção, então vem a maldição. E aí depois que Jesus falou isso, até 70 vezes 7, aí ele, para deixar bem explicado, contou uma história. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Aí agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu a tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Algumas traduções diz que eles foram entregues aos verdugos. Os verdugos eram os carrascos da prisão. Eram aqueles que, além da pessoa estar presa, elas eram açoitadas, ganhavam chibatadas nas costas, sangravam. Era tortura, diga tortura. Nós temos nesse mesmo texto um exemplo de perdão. E aquele que recebeu o perdão, assim como eu e você que estamos aqui hoje, eu em pé aqui, vocês sentados aí, fomos perdoados por Jesus de todos os nossos pecados, aquele que recebeu o perdão, quando foi a vez dele perdoar algo muito menor, ele negou o perdão. E essa história termina com esse que negou o perdão sendo entregue aos atormentadores, à tortura, a uma prisão. Jesus tem vida plena, há poder no perdão. O que nos impede de experimentar o perdão? Por que o perdão é tão precioso? O perdão é tão precioso porque o perdão representa na nossa vida algo que é mais ou menos isso. Poderia ser um martelo, né? Um concerto. Mas não é apenas um concerto, é uma limpeza. É uma limpeza. E às vezes a gente fica o tempo todo, quando se trata de perdoar alguém, a gente fica olhando a pessoa, se ela merece ou não. O olhar tem que ser voltado, diga, para mim, se eu mereço ou não carregar essa imundície, que é a mágoa, que é o ressentimento, que é a falta de compaixão e ficar contaminado e a partir daquele momento começar a morrer. Começar um sofrimento. Então, na hora que eu for ofendido, tem aquele tempo da dor, tem aquele tempo, não é, daquilo que eu perdi, o que foi que tiraram de mim, o que foi que fizeram comigo. Depois que a gente absorve isso, pensa, reflete, vê inclusive a nossa parcela de culpa, nessa hora a gente tem que pensar que é o momento de começar a limpeza no nosso coração. Esse é um texto que ele acaba triste. Será que em algum momento da minha vida e da sua vida acabou triste? Quero dar um exemplo aqui para vocês, Elisete. Ah, Elisete está aqui. Vou chamar a Elisete. Se você acha que acabou triste, eu quero te dizer que não é o final da história. Graças a Deus não é o final da história, porque você está aqui hoje, você está vivo. Então diga, eu ainda tenho uma história. A hora que você entender o que é a palavra de Deus, o porquê que tudo que Deus fala, porquê que tudo que Deus fala tem um sentido, porquê que tudo que Deus ensina serve para alguma coisa, porque tudo que Deus nos diz para fazer é para o nosso bem, a vida vai mudar, seus olhos vão mudar, sua mente vai mudar, até o funcionamento do seu cérebro vai mudar. Eu sempre gostei de saber o E nesse texto aí, as pessoas que não perdoaram, né? O servo nós tornamos a que não existência perdoou, humana mais significativa. o seu conservo, Quando nós conseguimos descobrir, a partir dali, acabou o a que vida faz o plena macro, para como ele. por exemplo, A partir isso- dali, ele resolveu ficar com a vida dele atrelada àquela ofensa. A partir dali, todos os pensamentos dele, toda a atitude dele, no dormir, no acordar, no sentar, no comer, ele tinha algo que estava atrapalhando, impedindo a vida plena. Muitas vezes a gente olha para as ofensas do outro e a gente não consegue perceber que o perdão, quando alguém nos ofende, a neurociência estuda sobre perdão, sobre ofensa, estuda sobre tudo que tem a ver com a existência humana. que é o momento que eu escolho que aquilo não vai mais andar comigo, não vai mais acordar comigo, dormir comigo, sentar comigo, comer comigo e impedir que os meus olhos olhem para a vida que Deus está me dando. Enquanto a gente não perceber isso,
nós vamos estar entregue aos torturadores, aos atormentadores, à falta de paz física, emocional e espiritual. Muitas vezes essa carga que a gente carrega, esse peso, é contra nós mesmos. De que eu não me perdoo? O que eu ainda carrego comigo? Para onde eu vou? Qual que é aquela memória que ainda faz sangrar o meu coração? O que eu ainda não deixei ir? E a Bíblia diz que Jesus lança no mar do esquecimento os nossos pecados quando a gente confessa, arrepende, abandona e pede perdão. Então eu preciso deixar ir. Se for uma pessoa, eu também preciso deixar ir. Pode ir, Elisete. Quando eu deixo essa pessoa ir, eu entrego para o Senhor. Não sou mais eu que vou fazer alguma coisa, eu entrego para o Senhor. Está nas mãos do Senhor. Quando eu deixo a minha culpa aí, eu também entrego e reconheço que o que diz na Bíblia, que vai ser jogado no mar do esquecimento, aqueles meus pecados que eu já me arrependi, abandonei, pedi perdão e que jamais vão ser lembrados. Então é um perdão que não se trata apenas do outro, mas se trata também de mim. Esse perdão, ele é poderoso, porque ele é o caminho para uma vida plena, para mim e o caminho para você. Sabe o que a Bíblia diz? Que para a gente deve perdoar para Satanás não tirar vantagem sobre nós. Nossos olhos têm que estar abertos em relação a ofensas. Nossos olhos têm que estar abertos em relação a armadilhas. Ofensas são armadilhas. Repita comigo, ofensas são armadilhas. E eu tenho que ficar perito em armadilhas. Gente falou aí para as mulheres que descobriram que o nosso cérebro pode aprender a ter compaixão, que o nosso cérebro ele pode criar novas conexões, novos caminhos, aprender novas coisas. É possível nós aprendermos a perdoar e cada vez que passa vai ser mais fácil perdoar. Até chegar ao ponto que você não vai precisar nem mais que a pessoa te peça perdão. Você vai perdoar mesmo que ela nunca venha a pedir perdão para você. Então esse aqui é um exemplo triste, esse aqui é um exemplo de fracasso, esse aqui é um exemplo de desgraça, esse aqui é um exemplo de uma vida que perdeu a plenitude, que recebeu o perdão, como eu e você recebemos o perdão, não é, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que na hora de perdoar, reteve o perdão. E aí, só desgraça, só tormento na sua mente, só tormento no seu corpo. Em relação à culpa, eu quero falar uma coisa aqui sobre culpa. A culpa, ela tem que ser reconhecida, enxergada. Não é pra gente fugir. Eu vou me perdoar. Não, eu tenho que olhar para o que eu fiz. O que eu fiz? Foi isso aqui? Primeira coisa, eu reconheço. Foi certo? Não, não foi certo. Deus me perdoa? Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais. E a segunda coisa, em relação à culpa, eu encontrei um lado bom da culpa. O lado bom da culpa, se é que a gente pode falar assim, é quando a gente reconhece aquela culpa. Porque quando a gente é capaz de reconhecer uma culpa e perdoar nós mesmos, nós estamos dizendo, eu errei aqui. Eu não acertei, eu não quero mais. Então, se eu reconheço isso, se eu entendo isso, que eu não faria hoje de novo aquilo ali, que eu não seguiria mais esse caminho, então diga, eu mudei. Esse é o lado bom da culpa reconhecida. Quando a gente reconhece a culpa e se arrepende, isso prova que nós não somos mais os mesmos que éramos quando cometemos aquele erro antes. Gente, comemora, gente, bate palma, eu quero comemorar isso. Isso é uma alegria. A Bíblia fala que Satanás é nosso acusador, mas quando a gente se perdoa, quando a gente olha para a nossa culpa, encara, eu errei mesmo, Senhor, me perdoa. Deus, eu olho, jamais. Se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu tivesse provado da tua graça, eu faria aquilo. Se o meu entendimento fosse o que eu tenho hoje,
Mas não era. O que você fez de errado antes era com base na sua cabeça, na sua maturidade, no que você sabia, no seu nível de domínio próprio. Mas hoje é uma nova história. Deus tem vida plena. Eu posso aprender a lidar com o erro do outro sobre a minha vida e com o erro meu sobre a minha própria vida também. E tirar proveito disso. Como? Sabendo que agora, hoje, você é melhor do que ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje, se você firmar os teus passos em Cristo. Lá em casa tem cada filha, né? Umas duas mais velhas e uma um pouco mais nova, mas hoje também já é adulta. E a primeira filha, de vez em quando, agora ela até deu uma parada quando ela fala isso, é só com charme, é só fazendo charme, aquele charme de filho, assim, querendo, né, agrado de mãe. Mas ela fala, mas comigo era de um jeito, com a mais nova foi de outro. Mas você queria que eu ficasse fazendo errado a vida inteira? O primeiro é cobaia, gente. Essa é a verdade. A gente aprende, no segundo a gente já está um pouco mais sábio. No segundo a gente já repensa, ainda mais se tiver um espaço de tempo entre uma gravidez e outra. Aí eu falo, que bom que eu não precisei errar 3 vezes. E se tivesse o 4º filho, ia de novo ter coisa diferente. Isso é com tudo na nossa vida. E o outro texto que eu quero ler aqui, eu vou pedir para o pastor Mário me avisar quando faltar 10 minutos, por favor. Deve faltar uns 15, né? Mas para eu não me empolgar. O segundo texto, você pode colocar? Esse texto é fantástico. Esse texto, a Bíblia, gente, ela é inspiradora. A Bíblia é inspiradora. Quando você ouvir falar que vai ter uma matéria no CENIB, não vem com aquela conversa. Eu já fiz tudo. Gente, quantas vezes a gente lê a mesma coisa e aprende novas coisas? Deus tem novas coisas. Fala para quem está do seu lado, Deus tem novas coisas. Com as mesmas coisas escritas, ele tem novas coisas. E aqui a gente tem essa história dizendo assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. E ora, as tropas da Síria, inimigas lá de Israel, haviam atacado Israel e levado cativo uma menina lá de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã da Síria. Inimigo. Então gravem Naamã, inimigo. De novo? Inimigo. Tá bom, gente? Passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, porque nós vimos que Naamã se tornou o quê? Leproso. A lepra era uma desgraça. Hoje ainda é uma coisa terrível, mas era uma desgraça. E aí, ela disse à sua senhora, esposa de quem? De Naamã. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu quero dizer para vocês que essa palavra de Deus ensina para gente que é possível, independente de qualquer desgraça, independente de qualquer coisa, independente de qualquer dor, ofensa, afronta, maus tratos, é possível ter vida plena, gente. Essa menina foi tirada da sua terra. Ela foi tirada da sua família. Ela foi levada como escrava. Ela poderia ser a face daquela que foi entregue aos atormentadores. Ela poderia ter perdido a sua plenitude. Ela poderia ter vivido uma derrota e uma falta de esperança. Ela poderia ter vivido achando que a vida não era justa. Mas a gente vê nesse texto maravilhoso, tão curto, mas não precisa ser longo para ser precioso. Ele é curto e precioso, porque nos mostra que um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor, nenhum problema, escrava, injustiçada, aprisionada, não perdeu a dignidade,
não perdeu o respeito, não perdeu a honra, não perdeu a capacidade de ser respeitosa, independente da dor do seu coração e da sua vida. Se o meu Senhor, estava falando de quem aqui? Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quando a pessoa não perdoa, ela passa parte da vida dela olhando para si mesma e para a sua dor e vivendo uma desgraça. Quando ela perdoa, ela consegue olhar para as pessoas ao seu redor e levar a graça de Deus. E quando nós somos instrumentos da graça de Deus, nós estamos desfrutando de uma vida plena, simplesmente porque Deus está em nós e não porque as circunstâncias são favoráveis. Isso é incrível, isso mostra o poder do perdão claramente para a gente. Então aqui nessa pequena frase aqui, ela mostrou respeito, ela mostrou compaixão, ela mostrou amor, ela mostrou bondade, ela mostrou empatia, ela mostrou fé inabalável. Tiraram ela da sua terra, tiraram ela da sua família, mas não tiraram o seu Deus dela. E esse Deus estava vivo a ponto de poder abençoar até mesmo aquele que a aprisionou. Existe um poder no perdão. Existe um poder de plenitude. Existe um poder de saúde. Existe um poder de vida saudável. Essa menina, ela permaneceu livre mesmo sendo escrava. Se você for ficar curioso, em casa você lê o resto da história e você vai ver que Naamã era rico, famoso, mas estava aprisionado, né? Numa falta de fé, graças a Deus, ele teve a história dele mudada. Mas essa menina, ela é um exemplo para a gente de como eu posso soltar o meu agressor e olhar para Cristo. E aonde eu estiver, não importa se não está ainda como eu quero, aonde eu estiver eu posso ter vida plena, olhando para o Senhor. Você não conseguiu? É para funcionar, mas se não funcionar, eu vou resumir. Mas se não funcionar ali, um vídeo de 2 minutos, já falo para você, um vídeo de 2 minutos que eu selecionei, eu gosto muito. Tem uma neurocientista brasileira, que o nome dela é Rosana Alves, e ela é cristã, ela é da igreja adventista, e ela é uma pregadora da palavra, e ela foi reconhecida, ela tem um instituto nos Estados Unidos, ela foi reconhecida primeiro como ganhou o prêmio de maior neurocientista do mundo, e hoje ela está entre as 4 neurocientistas do mundo. E ela conhece a palavra, ela tem fé na palavra, e ela, através dos estudos dela, ela usa o que a neurociência descobre com base na palavra de Deus para pregar a fé. E eu estava assistindo um vídeo dela de 2 minutos. E eu quero repartir com vocês. Se não funcionar, eu conto o que é. Mas eu quero frisar para vocês uma coisa. Tudo o que Deus deixa na Bíblia e diz que é para a gente fazer é porque é possível. Diga, é possível. Gente, nós fomos criados por Deus. Se Ele nos criou e Ele diz, faça, é porque é possível. Ele não vai falar para a árvore, perdoe. Por quê? Impossível. Ele não vai falar para a flor, se relacione com humanos. Mas ele fala para nós, seres humanos, darmos a mesma graça que recebemos do Senhor Jesus, porque esse é o caminho da vida plena. Fora isso é prisão. Vamos ver se funciona? Eu sempre fui uma criança muito curiosa quanto à explicação para as coisas. Por favor, eu nunca me contentei com o macro, sempre quis saber o micro. Então eu lembro das perguntas chatas que eu fazia para minha mãe e para o meu pai. Tá, eu sei que a comida vai se transformar em energia para eu correr tudo, mas como que isso de fato acontece? Como que ela entra no meu sangue? Eu era criança chata na infância. Então eu sempre gostei de saber o micro para achar uma explicação para o macro. E a neurociência faz isso. Ela tá falando que ela então nós tornamos a existência humana mais significativa. Como nós conseguimos descobrir o
o que faz o macro, como por exemplo. E isso para crente é incrível. A gente não precisava disso, mas a neurociência, por exemplo, ajuda. Por exemplo, quando alguém nos ofende, a neurociência estuda sobre perdão, sobre ofensa, estuda sobre tudo que tem a ver com a existência humana, ok? Então, se alguém me ofende, sabem qual é a primeira região do cérebro que é ativada na ofensa? Vocês sabem? Córtex pré-frontal. Lembra que eu falei que o córtex pré-frontal é a região da análise refletida sobre uma situação para depois tomar uma decisão? Então, quando alguém te ofende, querida, a primeira região do cérebro que é ativada é a região da análise refletida, complexa de uma situação. E a partir da decisão que eu tomo, a partir desta ofensa que eu recebo, é que essa informação vai para duas regiões diferentes do cérebro. Se a partir da ofensa eu decido perdoar, essa informação vai para cíngulo posterior, que depois vai para a ínsula, que são as regiões da empatia. Que eu me colocar no lugar do outro para reagir como se tivesse sido eu quem ofendeu. Agora, se eu decidir para retaliação, vai para a junção temporoparietal, bem aqui, direita, que é a região da retaliação, de ofender, de responder à altura. Então, perdão, queridas, tem a ver com decisão. Por isso que Jesus fala assim, não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque está em nossas mãos perdoar ou não. Você nunca mais vai poder dizer assim, não consigo perdoar. Você consegue, porque Jesus faz essa informação vir aqui, ó, para o centro da decisão. E se ele pede é porque a gente é capaz. Então, neurociência tem tudo a ver com Jesus. Então, eu fui me apaixonando pela neurociências por explicar o micro. A gente vai lá na região do cérebro e descobre algumas coisas. E depois, porque a neurociências só revela quem é Deus. Então, eu fui me apaixonando cada vez mais. E cada coisa que eu leio, eu vejo Deus ali, vejo Deus ali. E acabei construindo toda uma carreira nessa área, que ela, popularmente, ela é muito recente. E, de fato, dentro mesmo da ciência, ela é mais recente, porque a gente... Até aí mesmo. Travou no lugar certo. Acaba aqui, pode acender as luzes. Gente, eu fiz questão de trazer uma explicação, já que agora existe, não é, essa explicação científica. Como se a gente, precisasse. Quem dera que a gente fosse tão obediente, imediatamente obediente, que não precisasse de nenhuma explicação, porque ainda tem cristão dizendo eu não consigo. Como que não consegue? Se Deus diz pra gente fazer, então diga, eu consigo. E ali as pessoas falam, eu quero sentir. Não vamos sentir de cara. Primeiro a gente vai refletir, a gente vai analisar e a gente vai usar a capacidade de sermos animais racionais. E racionalmente, obedientemente, nós vamos escolher o perdão. Conforme vamos escolhendo o perdão, vem o sentimento, vem a empatia, vem todas as outras coisas. Mas a decisão não precisa de sentimento. A decisão precisa de fé no que Deus ensina, que é eu posso, você pode, eu preciso, você precisa. Eu fiquei feliz porque essa explicação eu gosto de imaginar. Então eu imaginei que esse lugar do cérebro é como se tivesse um botão. E nesse botão, quando eu analiso e decido perdoar, é como se eu apertasse um botão que tivesse escrito assim, autolimpante. Feche seu olho. Pense que você tem um lugar do cérebro que já encontraram, que quando você é ofendido, que quando te maltratam, que quando te decepciona, que quando você mesmo se decepciona, você consegue parar e analisar a situação e escolher se você vai ficar revivendo aquilo, ressentindo, trazendo doenças para o seu corpo, trazendo estresse, doenças psicossomáticas, trazendo doenças cardíacas, trazendo tantas doenças que já foram descobertas devido à mágoa e amargura. Ou se você vai parar e falar, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar e está vindo na minha mente agora para me atormentar. Eu repito quantas vezes for necessária que eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar. Voltou aquela emoção de novo. Essa emoção está vindo, mas ela não vai me dominar porque eu decidi e escolho perdoar. É um processo, o perdão é para ser contínuo, ele é revivido continuamente até que se torne natural e o sentimento brote, mas ele é fruto de uma decisão racional. Pense agora que aí no teu cérebro tem esse lugar
Não tem botão nenhum, tá, gente? Eu que dei o nome aqui nesse lugar, tem um botão autolimpante, que quando a gente decide perdoar, e algumas pessoas você vai ter que decidir perdoar todo dia e às vezes várias vezes por dia, porque Deus está usando essas pessoas para te aperfeiçoar e te tornar um perdoador, super perdoador, parecido com Cristo. Aí você vai apertar aquele botão autolimpante. Fiquei limpa, não estou mais carregando carga extra na minha vida. Nossa, que leve que eu estou para comer esse café da manhã. Que leve que eu estou para sair aqui do CR. Que leve que eu estou para fazer o que Deus tem para mim. Começa com uma decisão, uma escolha. Começa com uma análise, com um pensamento do que você quer para sua vida, do que eu quero para minha vida. E depois os sentimentos, os frutos do Espírito Santo, pela nossa conexão com Deus e obediência à palavra, serão vistos e provados na nossa vida. Ainda com seus olhos fechados, abaixa sua cabeça. Eu quero que você pense agora que área de perdão você pode estar sendo amarrado sem perceber. Talvez hoje você não esteja, mas então fale, eu quero ficar alerta a partir de hoje. Eu quero viver esse entendimento claro para não cair nessa armadilha. Qual que é a área? Aonde você foi ofendido, aonde você sofreu decepção, aonde você foi afrontado, aonde o seu orgulho foi assim, apertado como que enfiado um espinho e você sentiu seu orgulho sendo ferido até sangrar. O que estava te prendendo a perdoar? Que eu creio que a partir de agora, em nome de Jesus, você vai analisar e ver. Você teve parcela de culpa? Você consegue sair da situação, olhar de fora? Talvez você precise de ajuda, de alguém que te ajude a enxergar. Não, de repente eu não tive parcela de culpa, eu sou a vítima. Então mude de vítima. Eu fiz um congresso onde falaram bastante. Vítima é aquela que não pode fazer nada por aquela situação. É uma vítima da situação, mas sobrevivente é alguém que passou por aquilo ali e está vivo, pronto para seguir. Pare então de pensar que você foi uma vítima e diga, eu sou um sobrevivente, glória a Deus. Assim como aquela serva de Naamã. E eu posso viver e provar da graça do Senhor e deixar toda a dor, da frustração, da decepção, da ofensa, da amargura, daquelas expectativas frustradas que nos trazem mágoas e ressentimentos, de esperar mais das pessoas do que elas podem dar, de esperar mais de si próprio do que você no momento está pronto para dar. Saber perdoar a si próprio e lembrar que ontem você era uma pessoa, hoje você é outra. Agora, uma hora depois, você já é outra pessoa do que você era uma hora atrás. Eu já sou outra pessoa do que eu era há uma hora atrás. Nós estamos mudando o tempo inteiro. Então a culpa não nos pertence. A quem você precisa deixar ir? Quem que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão? Para qual coração você tem que chegar? Para qual vida? E reconhecer os seus erros e falar, me perdoe. Me perdoe, eu errei. Porque a Bíblia diz que a medida que usarmos para medirmos os outros, Deus usará para nos medir. Que você tenha um temor a Deus tão grande que você não ouse deitar sua cabeça no travesseiro, tendo alguém para quem você ainda precisa pedir perdão. Peça perdão. Peça perdão, porque você está determinando a medida que você quer que o Senhor derrame sobre a sua vida e sobre as suas atitudes. Eu quero vida plena em você. Eu quero o poder do perdão na minha vida e você. Se você quer o poder do perdão na sua vida, não importa que você tenha que renunciar, não importa que você tenha que deixar o orgulho de lado, não importa que você tenha que
deixar o teu senso de justiça, se você quer ser cheia desse poder na sua vida, eu quero dizer que você já é. Existe um lugar aí no teu cérebro onde você pode escolher e decidir o que você quer para você. Se você quer viver isso, com seu olho fechado, levante a sua mão. Assim como eu estou levantando a minha, e digo para o Senhor, Deus, repita comigo, Deus, jamais eu quero que tenha uma pessoa nessa vida que eu não possa perdoar. Eu quero perdoar com o mesmo perdão que o Senhor me perdoou. E eu quero que jamais tenha uma pessoa na vida a quem eu não seja capaz de pedir perdão quando ela se sentir ofendida por mim. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque queremos provar vida plena, e não há vida plena sem obediência da sua palavra, não há vida plena sem esses passos que o Senhor determinou para seguirmos em direção, ó Deus, à liberdade, à santificação e à cura. Então, Deus, a cada dia nos coloca com a mente, os olhos, ouvidos, tudo mais aberto para a verdade do Senhor. Porque só assim, Deus, poderemos passar por essa vida sentindo que o Senhor não nos deve nada e que a nossa vida tem sentido, e no Senhor ela é plena, independente de qualquer coisa. E se ainda estamos vivos e respirando, não é o final da história ainda, Deus. O Senhor ainda tem muito que fazer em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Obrigada pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, Pastor Mário.